A gente sente na carne, a gente sente na pele. Todo mundo sabe que a liberdade tem seu preço. E o Diário da Manhã paga em dobro esse preço. Ele mudou de nome, mudou de pele, mudou de sede, mas não muda de propósitos. E agora comemora 35 anos, e junto com os 21 anos do 5 de março, são comemorados 56 anos de liberdade. Os artistas de Goiás, grandes nomes da arte goiana, se fazem presente neste momento e com suas obras, que vamos ver em seguida, eles passam a integrar a coleção de artes Diário da Manhã. Uma coleção que já nasce grande, que já nasce importante pela participação e pela qualidade desses artistas e que poderá, a partir do dia 12 de março, ser vista de maneira permanente na sede do Diário da Manhã, que abriga também a DMTV e abriga também todo esse anseio de liberdade que continua brilhando, continua propagando a partir desse posto. Liberdade. Desde criança eu já tinha assim muito jeito para o desenho. Então, lá no colégio, nos meus tempos de ginásio em Ipameri, eu já desenhava e meus trabalhos iam para o quadro. Eu sempre destacava com os desenhos no meu tempo de ginásio. Então, a paixão pelas araras foi quando eu já pintava rosto, pintava casarios, natureza morta, quando eu estive no Pantanal, em 1982. E lá eu encontrei um bando de araras e deu aquele clique. Ah, já sei o que eu vou fazer daqui para frente, araras. E eu fiquei assim apaixonada pelas araras, como eu sou assim, tenho assim um gênio forte, né? Eu acho que tem tudo a ver com a minha história com as araras. Então é uma paixão pelo colorido, pela beleza, né? Pelos voos das araras. Eu já pintava desde adolescente, mas depois que eu iniciei com esse tema, as araras, é que eu tive um trabalho reconhecido, porque em 95 eu fui para a Inglaterra, a convite da comitiva do Fernando Henrique, quando ele fez uma visita para a rainha da Inglaterra. Então eu fui decorar os salões com a minha arte, porque precisava ser eles queriam uma decoração bem tropical. E eles me convidaram e eu fui, daí não parei mais. Desde essa viagem na Inglaterra, depois eu voltei mais umas 3 vezes para a Inglaterra, depois eu fiz várias outras, aí os convites não pararam mais, aí eu comecei a dar palestra também, falar das araras, em defesa das araras, falando de preservação. Então foi assim, e foi muito bom, viajei muito. De norte a sul, de leste a oeste. Fui para a Coreia, fui para o Japão, aí comecei a fazer os projetos aprovados, e fiz um trabalho na Coreia do Sul, fiz um trabalho nas Ilhas Canárias, no Tenerife, Espanha. Eu fiquei e visitei, né, o maior parque ecológico da Europa, que é o Louro Parque. E lá eles criam muitas araras. E assim foram muitas viagens, até que eu recebi esse prêmio em Paris, com o quadro Ninho de Araras. Eu uso massa acrílica, eu uso pedras de Perinópolis, eu uso palha da Guariroba,
Eu tento incrementar as araras, colocando no ninho, e a tinta que eu uso é acrílica. Então, uso corda e vou incrementando, fazendo os ninhos, né? Fazendo os coqueiros, né? Além de artista plástica, sempre que eu viajo, eu dou curso, oficinas de arte, ensino as crianças, a convite, né? Às vezes das embaixadas, do consulado, ou de escolas. Comecei a falar em defesa das araras, contra o tráfico, né? Contra o tráfico de animais. Eu recebi do governo de Goiás a medalha do Anhanguera. A coisa melhor que tem é você ser valorizada, né? Reconhecida, até valorizada. Então, assim, as araras abrem porta. A minha pintura, as araras, né? A minha pintura, o meu trabalho abrem as portas para eu. É a maior facilidade na alfândega, porque eu estou sempre com catálogo, com postal, com calendário, né, do meu trabalho. Então, quando eu mostro, então assim, é aquela assim, a valorização que o artista recebe, né? Então, eu sou muito valorizada por esse trabalho. Foi interessante no Japão, quando eu estava falando das araras, eu contei que havia o tráfico, né, que eles matavam as araras, ou por causa das penas para fazer colares e tudo. Aí quando eu olhei assim, eram as 40 crianças, estava todo mundo chorando. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei para a intérprete, tinha uma intérprete, né? Ela falou, elas estão chorando de pena, de dó das araras, que eles matam as araras, porque para eles é como se fosse assim, um símbolo muito importante, né? Então eu fiquei tão assim desconcertada na hora da palestra de ver as crianças chorando, porque eu falei que matavam as araras, né? Eu falo que quem me divulgou foi o diário. Sabe? Apesar de que todas as vezes que eu vou para fora do Brasil, tem televisão, no Japão teve muita televisão, eu fiquei no ar 15 dias no Japão, impressionante, na Coreia do Sul. Todos os lugares eu tenho muita divulgação, mas o diário foi muito importante, porque o Batista ele valoriza o artista, ele valoriza a arte, ele gosta, e ele tem o maior prazer. Olha, tem mais de 15 anos, já tá uns 20 anos que eu frequento o jornal lá. Olha, ele nunca disse, eu não vou fazer a matéria, eu ainda exijo que seja na capa, que eu quero sair na capa. E ele põe eu lá a fotinha lá na capa. E ele, assim, nunca me pediu nada em troca. Eu agora estou fazendo esse trabalho aí para os 35 anos, no maior gosto, porque ele, assim, nem foi ele que me pediu, mas assim, eu acho que é a hora dos artistas reconhecer nele o grande divulgador. O Batista é o grande divulgador da arte em Goiás. E olha, eu estava vendo o 5 de março de 1974, ele já defendia os animais, ele já defendia os artistas, ele já falava do museu, já falava do Cine Goiânia, né? Ele falava do teatro. Então ele sempre prestigiou muitos artistas goianos, não só a mim, mas a todos os outros artistas. No diário é uma grande divulgação. Quando eu fui para o Japão, foi em 2000, tem 15 anos que eu fui para o Japão, ele fez matéria de página inteira, coisa que eu não consigo nos outros jornais, né? Nos outros jornais eu acho que eu nem saio. Eu acho que o tema, né, do aniversário, do evento, assim, bate muito com o que eu faço, né? A liberdade dos voos, né? A liberdade da palavra, né? Tudo solta ao vento, né? Tudo solta no planeta e voando, né? E como as coisas maravilhosas que ele escreve, que o jornal sempre defendeu a cultura, defendeu a educação, defendeu saúde. O jornal foi em defesa do povo, né? Do que era preciso. Então,
Eu acho que tem tudo a ver essa liberdade das araras com a liberdade de expressão, né? Se o 5 de março foi um jornal revolucionário, por quê? Porque ele queria ter liberdade, né, com as araras, né, hoje. Eu não concebo a ideia de arara presa, né? A arara tem que estar voando, né? Eu estou fazendo um trabalho assim voltado para as manchetes do 5 de março, no período, há 40 anos atrás, um período de 1974. Então eu fiz uma pesquisa do jornal e estou colocando a arara em voo, né? Carregando todas essas notícias de 1974. 40 anos passados. Eu sempre digo que eu vou com as minhas araras, eu vou, né, com as minhas araras. Eu estou sempre falando das araras, que eu tenho assim, o maior prazer em mostrar a beleza e a graça das araras.